Olá, meus amigos, mais uma vez estou aqui com vocês e a temática de hoje, a propósito da discussão a respeito da indicação do futuro ministro Zanin ao Supremo Tribunal Federal, é a discussão sobre uma característica que foi lá falada, ou seja, garantismo. Esse é o tema de hoje. Olá, meus amigos, eu sou Carlos Almeida Filho e, primeiramente, eu gostaria de informar que nós sofremos aqui um pequeno atraso nas programações. A gente não está gravando mais aos finais de semana, estou gravando durante a semana, pelo período da tarde, e aí tem um pequeno atrasozinho na postagem dos nossos vídeos. Mas não sofre tanto problema assim, até porque, para quem está aí acompanhando, tem tempo de fazer uma revista no que nós largamos por último e em todos os demais que se encontram no canal. Mas bem, e é até interessante, porque mais cedo, antes de vir para cá, eu encontrei com o Maurílio, que já gravou aqui conosco, o Maurílio que está ajudando bastante aqui a construção aqui do canal, e a gente estava discutindo sobre essa temática, que é justamente o garantismo. E ele me fez uma observação, ele disse: rapaz, Carlos, tem muita gente que confunde, a gente até experiente, que confunde garantismo com qualquer outra coisa. E para quem está acompanhando até agora e não está sabendo nem o que é garantismo, nem confusão, a resposta mais simples é que garantismo é justamente um comportamento, não só judicial, mas como de toda a estrutura jurídica, de respeito à ordem jurídica presente, e bem como as garantias constitucionais e todas as infraconstitucionais dela decorrente. E falar nisso hoje, apesar de parecer um grande pleonasmo, é para alguns um momento de epifania. Olha só, por exemplo, está tendo tanta discussão referente às garantias dos encarcerados por conta do encarceramento em massa que aconteceu por conta dos eventos de 8 de janeiro e dentro dessa órbita de discussão dos direitos dos encarcerados apareceu uma quantidade gigantesca de gente que considerava a discussão a respeito de direitos dos encarcerados como sendo algo abjeto. Haviam até aqueles próceres que diziam claramente que bandido bom é bandido morto. Eu acompanhei a CPI, tenho acompanhado a CPI dos atos antidemocráticos e apareceu aquele, assim, como o defensor tem que ter cuidado a respeito disso, mas a classificação não poderia ser diferente. Terrorista que plantou uma bomba num caminhão de combustível para poder explodir o aeroporto de Brasília. Não existe classificação mais clara do que se possa ter. E houve a discussão muito clara e um deputado que esteve lá presente, o nome me fugiu no momento, eu vou deixar o link a respeito desse vídeo para que você possa acompanhar, falou a respeito desse ponto, dizendo: agora que você é um encarcerado, você acredita que bandido bom é efetivamente bandido morto? E isso é muito interessante, porque já se dizia há muito tempo que a pancada ninguém se dobra. E mesmo quem estava errado falando esse tipo de coisa absurda, não vai se dobrar agora frente ao que é óbvio. A gente já falou em alguns momentos anteriores, a gente discute isso de forma bastante comum. O sistema jurídico que nós temos, o sistema constitucional, ele não existe aí à toa. Por quê? A construção de garantias constitucionais, elas existem para funcionar em um estado normal e até em momentos de bastante tensão. O problema todo é que a negação do Estado, que vem acontecendo de forma bastante frequente nos últimos anos, em especial por conta do fenômeno das Big Techs, a gente vem discutindo isso, tem feito que haja uma negação daquilo que se entende como sendo marginal. Daí que se tem esse tipo de discussão, que bandido bom é bandido morto, que só existem direitos humanos para humanos direitos, que aqueles que são defensores de direitos humanos estão defendendo o que é o errado. E isso é bastante complicado, porque as garantias constitucionais elas não possuem nada de tão excepcional. Direito à vida, por exemplo, que está consagrado no caput do artigo 5º da Constituição Federal, é uma garantia constitucional, se assim eu posso falar, que se estende a qualquer pessoa. O grande problema é que existe uma quantidade enorme de cidadãos, para eu falar em cidadãos mesmo, porque por conta da construção do nosso processo político, que acreditam que essa é uma garantia cara e séria demais para ser considerada por aqueles que são infratores do ordenamento jurídico. Entenda uma coisa, no Brasil, eu tenho, você tem, todos nós temos um instrumento que rege a nossa vida em sociedade,
E esse instrumento é a Constituição Federal. Não interessa qual seja a sua religião ou qual seja a sua condição filosófica, a Constituição vale para todos aqueles que são brasileiros e para todos aqueles que estão em território nacional. E a Constituição Federal, você não recebe ela em partes, você recebe ela no todo. E a própria Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, deixa muito claro, ninguém pode pegar e se escusar o cumprimento da lei alegando não conhecê-la. Apesar de vez em quando aparece algum camarada dizendo isso. E a Constituição, ela não vale para uns ou para outros. A discussão tem acontecido há muito tempo porque o Brasil tem sofrido um processo de fratura ao longo dos anos, principalmente após a redemocratização e aquilo que conseguia ficar escondido atrás de uma cortina de ferro, porque apesar desse nome ser muito pomposo, que queira que não, aqui no Brasil, nos anos anteriores à redemocratização, havia exatamente isso. Porque o que nós temos hoje de comunicação bastante maciça tem permitido que qualquer pessoa possa acompanhar o que tem acontecido, tanto no mundo privado quanto dentro da administração pública, principalmente dentro da administração pública. O que faz com que haja um grande choque, porque a grande quantidade de acontecimentos que tem sido divulgado pela imprensa e agora pelos meios de comunicação já mais conectados a esse mundo da internet, tem feito com que as pessoas se choquem com a grande quantidade de irregularidades ou ilegalidades que têm acontecido, notadamente de quem tem integrado a administração pública. E isso os noticiários têm aos montes. Isso fez o quê? Fez com que houvesse uma grande reação. E essa grande reação acabou culminando com a grande sagração da Lava Jato e de todos os seus efeitos nefastos para o sistema jurídico brasileiro, para o sistema penal brasileiro, para a nossa sociedade e para a construção política. E aí, não é bem opinião, isso aí é praticamente fato. Exemplos existem aos montes, eu vou deixar pelo menos 2 a respeito disso para que você possa acompanhar aí nos links. E aí, o que aconteceu no meio desse processo? Porque se precisava demonstrar um resultado de imediato, uma satisfação à sociedade, não interessa qual seja. Lembrem de uma coisa, toda vez que existe algum procedimento muito célere ou sumário para apresentar resultado, isso se assemelha a paredão. E não é paredão de Big Brother, não. É paredão dos processos que acontecem em qualquer estado totalitário ou semi-totalitário, onde os julgamentos sumários atropelam garantias básicas do devido processo legal e acabam encerrando em assassinatos em massa. A América Latina é pródiga disso, a Europa também é pródiga disso. Em quase todos os lugares do mundo onde aconteceu o atropelo para fim de se mostrar satisfação, aconteceu exatamente isso. Muita gente deve estar comemorando. Só quem é errado faz isso. Olha só, Bolsonaro falava quando aconteceu um massacre em Pedrinhas que se não quisesse pegar e ser morto como aconteceu lá, você não teria que estar em nenhum presídio. A gente já falou isso antes. O fato é que qualquer cidadão brasileiro, qualquer pessoa que se encontre dentro de nossa jurisdição, está sujeito às legislações, inclusive legislação penal. Não existe um único pai de família que não vai ver uma agressão para um de seus filhos, que não vai tomar as medidas muito mais fortes para a defesa que podem implicar em construções penais. Eu me lembro de que um antigo professor meu, ex-defensor público, hoje um grande penalista, o Nestor Távora, disse, se por um acaso uma agressão acontecesse com um dos meus filhos, eu perderia o meu réu primário. Pai é pai, mãe é mãe. E a legislação penal está aí, independentemente de você estar fazendo isso para proteger seu filho, a sua honra ou qualquer outra coisa. Da mesma maneira, como a gente já exemplificou, o sistema de trânsito está aí e a legislação de trânsito tem caminhado no sentido de se fazer com que haja uma proteção mais adequada para quem vive em sociedade. Então, qualquer pessoa com carro na mão está sujeito, a caso cometa um crime culposo ou doloso, a um encarceramento. Ainda que haja audiência de custódia, ainda que haja todos os mecanismos penais que não façam a garantia de permanência dentro do estabelecimento prisional enquanto o processo assim ocorre. Então, para você que está chocado com tudo isso, eu estou falando de diversos exemplos, o sistema penal existe para qualquer um. E as garantias constitucionais que existem para ele, e aqui eu estou falando especificamente para ele, elas servem porque qualquer um, evidentemente, pode estar sujeito ao processo penal. No Brasil, ao menos, conforme consagra a Constituição, não existe pena de morte. Então, acaso exista qualquer erro, e o sistema judiciário brasileiro comete erros,
então isso não é opinião, isso é fato, eles podem ser revertidos. E é muito importante que isso aconteça. Porque se qualquer um pode estar sujeito à jurisdição civil ou à jurisdição penal, é importante que seja observado com muito cuidado como é que essas aplicações e constrições possam acontecer com você. Porque quando você admite que determinada autoridade pode botar o pé na porta de determinada ou qualquer pessoa, alegando que se você é bandido, você não tem direito à cártula de direitos, ou seja, que se chama direito penal do inimigo, porque para aquele que é inimigo eu posso escolher não aplicar direito, você está colocando na mão dessa autoridade ou num conjunto dessas pessoas a liberdade para escolher quem é bandido ou não. E as consequências para isso são absurdas. No Brasil, só quem pode dizer quem é bandido ou não é juiz. E existem regras para tanto. O grande problema é que o processo penal brasileiro, assim como o processo judicial em si, é bastante moroso. E isso traz um choque muito grande com a necessidade de reparação que a sociedade exige. Mas a gente não pode pegar e confundir a necessidade de reparação com uma política de pão e circo, onde, qual na Roma Antiga, nós estejamos jogando aqueles que são os encarcerados no meio do Coliseu para que os leões possam comer. Não, a gente já passou disso. Ou a gente acha que já passou. Bom, a gente deveria ter passado. A discussão que aconteceu lá no Supremo, na sabatina do advogado Zanin, futuro ministro do Supremo, é que a grande característica que foi observada, inclusive por bolsonaristas, era o fato dele ser garantista. E garantista como se sendo um camarada que respeite as normas constitucionais, em especial aquelas que são atreladas ao processo judicial, em especial ao processo judicial penal. E o que é ser isso? É inventar direito? É ser bonzinho? Lógico que não. É observar que as garantias constitucionais e todo o regramento infraconstitucional dela decorrente devem ser observados. Não podem ser mitigados e não pode ser inventado direito para que se possa ser torcido a sua aplicação. É um brocardo jurídico. Em claris cessat interpretatio. Então, não se pode criar soluções que não estão previstas no texto constitucional ou no texto legal, como, por exemplo, a abjeta construção que aconteceu a respeito da questão da condenação em segunda instância. Pelo amor de Deus. Mas a gente já está discutindo algo que já foi superado. Até porque é a Constituição mesmo que fala que ninguém pode ser considerado culpado senão após trânsito em julgado de sentença penal condenatória. E nesse momento, para quem esteja se levantando contra, esteja já pulando até que acontece com você. E aí você entende o quão importante o devido processo legal, o quão importante o segundo grau de jurisdição, o quão importante é que o sistema funcione desconectado da pressão das ruas. Até porque, neste caso em específico, é função do judiciário ser contra-majoritário. O que significa isso? Justamente não ouvir o clamor das ruas. Porque, me perdoe entrar em polêmica, foi justamente no momento onde, ouvindo o clamor das ruas, que Pôncio Pilatos soltou Barrabás e mandou Cristo para a cruz. Então, às vezes, o melhor sufrágio não é aquele que se ouve do momento de cólera popular. Isso já tem causado mortes no Brasil de hoje. É importante que, nesse momento, se haja a observação daquilo que é muito mais fundamental. E o fundamental não é ser ativista, não é ser criador de um direito bonzinho paralelo. É justamente observar o que a legislação fala. E a legislação, ela não vem dos céus. A legislação, ela vem do povo, através de seus representantes nas casas legislativas. Então, ser ativista, meus amigos, e aí eu acabei falando aqui, me traindo, porque não é ser ativista, ser garantista não é ser ativista. Ser garantista não é criar direito. Ser garantista é efetivamente respeitar a lei. E é o que nós desejamos para todos nós. Esse foi o programa de hoje. Conto com você nos comentários.